Boa noite, Márcio. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite, Gabriele, Juliane. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui mais uma vez dialogando com vocês. E a Juliane fez uma recuperação histórica do desenvolvimento da Petrobras, que é parte fundamental do arranjo econômico institucional que viabilizou a soberania energética brasileira. E eu queria aproveitar essa boa contextualização que ela fez, exatamente para chamar a atenção de como o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, que foi apresentado pelo PT, construído a centenas de mãos ao longo dos últimos meses, dialoga com essa trajetória histórica e a repõe a partir de uma leitura de alguns desafios que estão postos para a nossa conjuntura hoje, né? Como nós sabemos, o mundo ele passa por um processo de transformação muito acelerada do seu parque produtivo, orbitando ao redor das inovações que vêm com a chamada indústria 4.0, com as inovações em torno, mais recentemente, do avanço da internet 5G e tantas outras tecnologias que têm marcado essa virada do século XX para o século XXI. E, ao lado disso, a gente passou, nos últimos meses, por uma pandemia que intensificou e alterou algumas das tendências que vinham se desenhando para esse cenário ao longo dos últimos anos. E foi exatamente dialogando com esse contexto, né, de mudanças e transformações que nós, quando elaboramos o plano de reconstrução e transformação do Brasil, situamos o tema da soberania energética dentro de um conjunto de transformações mais profundas que precisam ser enfrentadas para que se possa desenhar um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, né? Então, o plano ele traz medidas emergenciais que dialogam com o presente, mas também traz medidas estruturais que sinalizam para o futuro. E é exatamente nessa sinalização que entra o tema da soberania energética, né? Por quê? O nosso plano ele está assentado numa ideia de transição ecológica que dá centralidade para o tema do meio ambiente, da sustentabilidade como parte estruturante do nosso projeto de desenvolvimento, mas ele também dialoga com uma segunda transição que diz respeito a essas mudanças industriais a que eu estava fazendo referência, que é a chamada transição digital, né? E exatamente entre esse conjunto de transformações é que se insere a discussão da transição energética e, junto com ela, da soberania energética, né? Eu aprendi com o professor Gabriele que a energia não deve ser tratada só como um setor econômico, né? Porque a energia ela é o dínamo da economia, ela é aquilo que movimenta pessoas, mercadorias, viabiliza os fluxos comerciais, as trocas, e, portanto, ela está presente nas mais diversas dimensões da nossa vida social e da vida econômica como um todo, né? Exatamente por esse motivo é que a gente situou o tema da transição energética no interior dessas mudanças mais amplas a que eu fiz referência anteriormente. E quando a gente situa esse conjunto de mudanças na conjuntura mais atual, chama a atenção como essa crise, né, do coronavírus impactou de maneira muito frontal o setor de energia, no mundo e no Brasil, né? Enfim, por conta do isolamento social, da quarentena, do lockdown, né, a gente teve aí um desaquecimento das atividades econômicas, uma redução do fluxo de comércio, de transporte, de pessoas. A Agência Internacional de Energia ela projeta aí uma redução de cerca de 25% na demanda de energia naqueles países que praticaram um isolamento social mais rigorosamente, e de 18% naqueles países que praticaram um isolamento social parcial, né? E essa recuperação lenta e progressiva, né, que ainda titubeia em função da dinâmica do próprio vírus, que não é plenamente conhecida, a gente não sabe qual vai ser a intensidade da segunda onda, se ela vai acontecer,
que tipo de medidas econômicas ela vai exigir, mas fato é que esse cenário, né, de crise e de recuperação, de uma recuperação que deve ser lenta, colocou a eletricidade gerada a partir das fontes de baixo carbono à frente do carvão, como um todo no mundo. Então, isso explicita como uma certa transição energética vem se acelerando e vem tomando forma de uma maneira mais robusta nos últimos anos, mas com novas tendências apresentadas por essa conjuntura mais recente. É fundamental, quando a gente pensa no tema da soberania energética ou no tema da transição energética, que a gente leve em consideração, como bem apontou a Juliane aqui na fala anterior, né, que, em primeiro lugar, não existe uma transição energética, existem múltiplas transições orientadas por caminhos diferentes à luz da realidade de cada país, de cada economia, e independente, né, dos processos, das discussões climáticas e ambientais que sinalizam em direção à descarbonização, é importante considerar que o papel das grandes indústrias petrolíferas é fundamental nesse percurso. Não é possível pensar nem a transição energética, nem a soberania energética, sem levar em conta o papel das grandes majors petroleiras nesse percurso. Porque, embora os hidrocarbonetos eles sejam os responsáveis por parte relevante da emissão dos gases do efeito estufa, a indústria do petróleo é uma das que mais investe em fontes de energia limpa, né? Além do que ela é a grande produtora de gás, que é um recurso fundamental para que se possa pensar essa transição energética, dado o menor potencial poluente do gás natural quando comparado ao petróleo, né? Então, uma nova matriz energética é cada vez mais desejável, mas ela não pode ser pensada sem que se considerar o papel estratégico das petroleiras nessa trajetória. Sem isso, esse percurso ele não é execuível, né? Daí a importância de a gente acompanhar os desdobramentos dessa agenda e que mudanças começam a aparecer e quais contradições ou ambivalências estão por trás desse processo, porque isso é fundamental para a construção da soberania energética no Brasil. E é curioso, porque nesse percurso da pandemia, né, em maio, por exemplo, desse ano, né, um conjunto de CEOs da indústria de óleo e gás, eles assinaram uma carta aberta apoiando a iniciativa climática do setor de óleo e gás, se comprometendo a acelerar os esforços para a redução de emissão de CO2 e investir em inovações de baixo carbono, apoiar políticas governamentais para a transição energética, né, no calor da pandemia, né? E nesse mesmo mês, o avanço da crise indicou uma redução de cerca de 20% nos investimentos do setor de energia, segundo os dados também da Agência Internacional de Energia. Então, além disso, esse ambiente foi marcado por uma queda histórica no preço do barril do petróleo, né? As empresas do setor passaram a adotar planos de resiliência, ajustes financeiros, operacionais, né? E os países com empresas especializadas, né, que não são grandes empresas integradas, como era o caso da Petrobras até pouco tempo atrás no Brasil, eles passaram a sofrer mais intensamente com a redução de demanda, por exemplo, de querosene de aviação, diesel, gasolina, tudo provocado pelo avanço da pandemia, né? Essas empresas, as que se tornaram empresas petrolíferas enxutas, como vem acontecendo com a Petrobras, elas vão ter menores condições de enfrentar esse novo cenário que está posto para o cenário energético daqui para frente, né? As empresas que são verticalizadas, que atuam não só na exploração e produção, mas no refino, na logística, na distribuição, têm melhores condições de lidar com cenários de adversidade e de crise com recuperação incerta como essa em que a gente vive. E, infelizmente, em função do desmonte da Petrobras, que está se desfazendo, né, de refinarias, da sua atuação no setor petroquímico, da sua infraestrutura de gás, de distribuição, a gente caminha, portanto, na contramão das condições globais para a possibilidade de construção de uma soberania energética que é o desejável para o Brasil, né? Além disso,
Esse cenário ele também tem sido marcado por um conjunto de discussões sobre as possibilidades de a escassez do petróleo se revelar de maneira mais acelerada, né? Os debates sobre o ápice da curva de produção e exploração de petróleo, eles têm ganhado a imprensa no último período, e mais uma vez, enfim, essa questão ela é muito problemática, muito incerta, porque, apesar do petróleo ser um recurso escasso, as dinâmicas tecnológicas, as dinâmicas econômicas viabilizam novas possibilidades de exploração e produção, otimização do uso dos recursos. Então, essa suposta escassez geológica do petróleo, ela é uma medida bastante imprecisa para que a gente possa traçar o quadro desse cenário energético. Eu estou enfatizando esses pontos exatamente para chamar a atenção para o fato de que, como disse Juliana antes de mim, o petróleo segue sendo um insumo fundamental para que a gente possa pensar a soberania energética do país, né? E, em função dessas mudanças que eu estou apontando, a gente também tem observado o aparecimento de algumas agendas, de alguns atores que precisam ser observados com atenção nesse setor, né? Em função dessa queda da demanda, da redução do preço do petróleo, dessas discussões sobre a eventual escassez ou fim da era do petróleo, né? Apesar disso tudo ser muito problemático, improvável nos termos em que isso é posto no debate hoje, né? Mas, apesar de tudo isso, fundos soberanos e de outros investidores institucionais que têm atuado no setor. Gabriel tem acompanhado isso com bastante proximidade, né? E a gente tem observado aí no setor, nos últimos meses, movimentações, né? O Fundo Soberano Norueguês, que anunciou sua retirada do segmento de energias fósseis, ampliação de investimentos em energias limpas, o Fundo Soberano da Arábia Saudita e o Fundo Soberano dos Emirados Árabes, o Mubadala, aumentaram a sua fatia acionária em empresas de carros híbridos, carros elétricos, né? Então, há aí um conjunto de movimentações que mostram uma transição em curso, mas com protagonismo da indústria petrolífera e de outros atores relevantes ligados aos estados nacionais e aos grandes investidores institucionais ligados ao mercado financeiro. Então, a presença, né, de fundos soberanos e de arcabouços institucionais mais sólidos, né, coloca os países que têm a possibilidade de dispor desse tipo de instrumento na dianteira da transição energética. Mas, repito, sempre com ainda o protagonismo da indústria petrolífera, por isso ela é central para esse debate. Como eu tinha dito antes, essa indústria petrolífera é uma indústria que vai aproveitar tanto mais as oportunidades abertas pelo atual cenário, quanto maior for a sua capacidade de operar de maneira integrada, né? Usando o jargão do setor, atuando do poço ao posto, como foi a Petrobras no período em que Gabriele a presidiu, né? Então, exatamente para dialogar com esse ambiente de mudanças profundas e de transformações aceleradas e com caminhos ainda incertos, que a gente colocou no centro do plano debate sobre a transição energética, com um olho vislumbrando, né, a possibilidade de construção de pacotes de investimento para energias mais limpas e renováveis, apesar de a matriz energética brasileira, comparativamente a de outros países, ser já bastante limpa em função do uso das hidrelétricas, né? E esse ambiente, no interior do qual está situado esse debate da transição energética, também tem um outro olho virado aí para a importância do petróleo e do gás brasileiro, das reservas e das descobertas que foram feitas no pré-sal, e para a importância das empresas estatais nesse setor. A Petrobras, que já foi destacada pela Juliane, mas eu também listo aqui a importância da Eletrobras, que tem também sido objeto, né, de tendências de desmonte, de privatização, né, e que são empresas fundamentais para que o Brasil possa conseguir sustentar a sua soberania nesse setor e para que possa ter instrumentos que sejam capazes de desenvolver
o setor de energia no Brasil. Então, é exatamente para dialogar com esse conjunto de elementos que nós participamos aí da elaboração do Plano de Transformação e Reconstrução do Brasil. Ele sinaliza horizontes para o futuro em direção a essa transição, mas também está preocupado na manutenção das bases reais de sustentação da nossa indústria de petróleo e gás, que é fundamental para esse desenvolvimento daqui para frente. Então, eu queria, para concluir, convidar a todos para que façam a leitura do plano, para que dialoguem com essa elaboração, que é um ponto de partida para um debate público mais amplo em torno desses temas fundamentais que perpassam a trajetória de desenvolvimento econômico do Brasil. E é incontornável que essa discussão seja feita dando centralidade exatamente para o setor de energia, para essa soberania energética, porque, como eu disse no início dessa fala, a energia não é só um setor, mas é aquilo que move, né, as mercadorias, as pessoas, e viabiliza a produção e o comércio como um todo. Então, agradeço mais uma vez e estou à disposição. Bom, eu quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando, além dos canais da Fundação Perseu Abramo, através dos portais da revista Fórum 247, o Diário do Centro do Mundo, o DCM. Estamos em mais uma edição do Observa BR, debatendo e discutindo hoje a retomada da soberania energética. Nós já tivemos aqui a participação da Juliane Furno, também do William Ozaki, que pauta esse debate sobre transição energética, que é um dos eixos daquilo que está apresentado no Programa de Transformação do Brasil, que já foi lançado uma primeira versão, que já foi lançado para discussão na sociedade brasileira, e pauta esse importante debate. Eu quero agora trazer para falar participação do José Sérgio Gabrielli, que foi aqui no chat muitas pessoas mandando uma boa noite, um abraço, professor José Sérgio Gabrielli, o Zé Carlos, a Silvia Andrade, o Matheus, eu acho que uniu o Bahia e o Vitória aqui, todo mundo. Aqui o Antenor Magalhães, eu sou fã do José Sérgio Gabrielli, eu também sou fã do José Sérgio Gabrielli. Então, com a palavra do José Sérgio Gabrielli. Bom, eu sou Ipiranga, não sou nem Bahia nem Vitória. Mas é um prazer estar aqui falando com vocês, depois de Juliane e o William. Eu que sou jovem há mais tempo do que eles, portanto, tenho uma obrigação de falar sobre o futuro. Falar mais sobre o futuro do que sobre o passado. Mas eu queria, antes, organizar minha fala em 4 grandes temas. O primeiro grande tema que eu queria falar é um pouco na linha do que o William mencionou, que é o significado de energia. O segundo grande tema é que esse fenômeno não é um fenômeno técnico, é um fenômeno social, portanto, exige identificar os atores sociais e as diversas forças sociais que disputam essa energia. E o terceiro nível de discussão, eu acho que é, fundamentalmente, saber que a energia é algo em disputa na sociedade e, portanto, a correlação de forças é um elemento fundamental. E o quarto ponto, eu acho que isso também seria fundamental, é discutir um pouco as perspectivas futuras depois do desmonte, da destruição do sistema energético brasileiro que nós estamos vivendo. Então, começando pelo primeiro ponto. O fato de nós termos a energia como algo fundamental da organização da sociedade, e a energia aí no sentido amplo, que vai desde a força do trabalho à transformação energética das fontes primárias de energia, que transformam energia calórica em energia de movimento, transforma em iluminação, transforma em calor. Esse conjunto de energias são absolutamente as energias, as fontes de diversas energias, o controle das fontes das diversas energias, né? O controle da geração das diversas fontes de energia primária, o controle sempre foi um elemento fundamental da geopolítica da humanidade.
Sempre, desde o controle do fogo, lá nos tempos primitivos, como nos tempos mais modernos, o controle do carvão, o controle do petróleo, o controle do gás, o controle do vento, o controle do sol. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma determinada situação em que o mundo se industrializava. A industrialização se expandia, os Estados Unidos assumiu o papel de liderança do mundo em disputa com um regime que era o regime soviético. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética eram potências energéticas, ambos com histórias longas em relação ao petróleo. Durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ficou patente que quem controla a energia, em particular quem controlava o petróleo, tinha vitórias militares. Quem não controlava tinha derrotas militares ou não era potência. É interessante lembrar que um grande fornecedor da movimentação das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial foi a Venezuela. O petróleo da Venezuela foi fundamental para garantir a movimentação das tropas aliadas da Segunda Guerra Mundial. Mas a Venezuela, logo depois, passa a ser controlada pelas empresas internacionais que já estavam na Venezuela, mas que conseguem assumir, imediatamente depois da guerra, um controle muito grande da gestão do setor petrolífero na Venezuela. Esse processo se intensifica. Há uma disputa interna dentro da Venezuela entre o Estado e o mercado. E, em 1958, o nosso economista Celso Furtado escreve um livro alertando para os riscos da Venezuela, que era uma grande potência petrolífera, de sofrer os efeitos de um excesso de dependência do petróleo. Mas o Brasil, como disse a Juliana, fez uma outra opção. Fez uma opção energética baseada essencialmente no controle do petróleo, que nós não tínhamos. Então, portanto, nós precisávamos buscar o petróleo. Portanto, era necessário investir pesadamente no conhecimento, na tecnologia, na forma de conhecer o subsolo brasileiro. Ao mesmo tempo, nós tínhamos que viabilizar um certo controle sobre o fornecimento de derivados de petróleo, que eram essencialmente controlados pelas Shell e pela Exxon no Brasil. A distribuição de derivados, o próprio refino no Brasil era fortemente dependente das empresas internacionais. Naquele momento, no Brasil, nós tínhamos uma situação que havia alguns atores políticos importantes, e aí eu já entro no segundo elemento da questão que eu mencionei desse tempo. Nós tínhamos um projeto nacional onde o Estado brasileiro trabalharia para viabilizar a expansão de uma burguesia industrial no Brasil, e o Estado brasileiro iria viabilizar um processo de industrialização acelerado. O Estado brasileiro ia viabilizar um processo de criação de indústrias de base no país. E o Estado brasileiro tinha esse projeto nacional independente dos Estados Unidos, mas associado aos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo que tinha esse projeto independente nacional, tinha um conjunto de militares dentro das Forças Armadas Brasileiras comprometido com esse projeto nacional de soberania nacional. E esse projeto de soberania nacional, militar e nacional, também tinha uma base social importante, vinda
do movimento estudantil, dos estudantes, mas vindo também da sociedade urbanizada que queria uma expansão das condições de vida nas cidades e, portanto, queria um controle sobre a energia, a fonte energética fundamental da modernidade, que era o petróleo. Portanto, nós tínhamos ali um conjunto de forças sociais que viabilizava a criação de uma campanha O Petróleo é Nosso, fortalecendo a criação de uma empresa como a Petrobras, que virou a ser uma empresa estatal, que era, digamos assim, a joia da coroa da nacionalidade brasileira. Essa posição da Petrobras no centro energético e, ao mesmo tempo, no centro nacional foi resultado de um momento histórico dado. Esse processo continua mesmo com os governos militares. Nos governos militares, com a crise energética pós-1973, você tem a importância desse setor para a economia brasileira, e a Petrobras continua sendo, digamos, a joia da coroa do projeto nacional. Claro que um projeto autoritário, mas militar. Esse projeto continua pós-democracia, pós-Constituição de 88, e, evidentemente, que aí passa por um pêndulo, como todos os países do mundo, onde o mercado e as grandes empresas internacionais aparecem com dois argumentos. A Petrobras não tem dinheiro, não é capitalizada suficientemente e não tem tecnologia, portanto, é preciso abrir a economia brasileira para o capital internacional. Durante a década de 90, basicamente, só ocorre. Com o governo Lula, com o governo da Dilma, nós temos uma reversão desse processo e a Petrobras volta de novo a ser o centro de um projeto de desenvolvimento nacional baseado na exploração de uma gigantesca descoberta que é o pré-sal brasileiro. Mas via-se também uma expansão do mercado de derivados no Brasil, portanto, era preciso criar também um conjunto de capacidades de refino e modificar as unidades de processo para reduzir e para atender às necessidades ambientais e viabilizar, portanto, uma integração dos diversos setores da economia brasileira. Isso culmina em 2010 com um modelo de desenvolvimento baseado no petróleo, com um modelo de desenvolvimento baseado no enorme volume de investimentos para o pré-sal. Esse volume de investimento do pré-sal viabilizaria a criação de um conjunto de empresas e um conjunto de uma cadeia produtiva brasileira de engenharia pesada, dos estaleiros navais, da construção pesada naval, dos equipamentos submersos, e com alto desenvolvimento tecnológico internalizado na Petrobras, que seria operadora única, controlaria a dinâmica tecnológica e controlaria, portanto, a expansão da produção do pré-sal brasileiro. Tudo isso se desmonta pós-2015, com o golpe de Temer, e hoje nós temos um desmonte completo dessa situação. A pergunta que se faz, portanto, para olhar para o futuro é, frente a esse desmonte, o que é que pode ser feito? E é isso que o plano de reconstrução tenta fazer. O plano de reconstrução e transformação do Brasil tenta partir de uma realidade que precisa ter respostas para o imediato, mas precisa apresentar alternativas para o futuro. Frente a esse quadro, é preciso a gente entender que as forças sociais existentes hoje não são as mesmas da década de 50. O que é que acontece com a nossa chamada burguesia industrial, que hoje está esfacelada, que hoje é menos de 10%, é pouco mais de 10% da produção do PIB brasileiro, que se transformou muito mais numa parcela da cadeia global de valor do que, de fato, ter um projeto nacional próprio. Onde é que anda esse conjunto de empresários brasileiros que querem um projeto nacional? Nós não encontramos. A área da engenharia pesada brasileira foi desmontada, desestruturada
as grandes empresas de engenharia no Brasil estão esfaceladas pela Lava Jato, tanto pelo efeito direto da Lava Jato, como pelos impactos reputacionais sobre o setor. A legislação brasileira foi toda modificada. Nós tivemos a revogação da Operação Única, nós mudamos profundamente todas as políticas implementadas pelos órgãos de implementação e de regulação do setor de petróleo e gás, nós modificamos a regulação do gás natural, nós aceleramos leilões e fizemos leilões rápidos para novas áreas do pré-sal brasileiro, dentro de um quadro político-institucional onde a correlação de forças é muito negativa para um projeto nacional. E onde a correlação de forças é muito negativa para um projeto dos trabalhadores. Esse desmonte faz com que a Petrobras deixe de ser uma âncora de processo de desenvolvimento e passe a ser uma empresa pequena, voltada quase que exclusivamente para desenvolver os campos do pré-sal que já estão no seu portfólio. A Petrobras sai crescentemente da logística, a Petrobras sai dos biocombustíveis, a Petrobras sai dos fertilizantes, a Petrobras está saindo da área de gás natural, a Petrobras está vendendo parte de suas refinarias, a Petrobras está saindo já vendeu a BR Distribuidora, que hoje é uma empresa privada sem nenhum controle da Petrobras. E frente a esse quadro, o que fazer? Frente ao futuro, caso haja uma mudança na correlação de forças institucional e forças que tenham um projeto nacional de soberania nacional voltem ao governo. Há discussões hoje sobre reestatizar, revogar os contratos. A pergunta é se nós temos correlação de força suficiente para realizar coisas desse tipo. Aconteceu isso na Venezuela? Aconteceu isso na Bolívia? Aconteceu isso em Cuba? Aconteceu isso na União Soviética? Não dessa forma. E todas as experiências sinalizam que não é muito fácil esse processo de total reversão do passado. Portanto, nesse sentido, o plano de reconstrução e transformação do Brasil propõe que a gente trabalhe em duas dimensões. No curto prazo, evitar esse desmonte e evitar ativamente, usando todos os instrumentos e todas as forças possíveis para evitar o fatiamento da Petrobras, a entrega das reservas nacionais, a mudança na legislação dos sistemas regulatórios, tanto do setor de petróleo como de gás, e viabilizar, portanto, uma resistência a esse desmonte que está sendo feito pelo governo. Uma tática de resistência, uma tática de disputa em todos os setores. Disputa na opinião pública, disputa no Congresso Nacional, disputa nos órgãos de controle, disputa na Justiça brasileira, disputa nos órgãos de regulação. Portanto, é necessário fazer uma disputa em múltiplas frentes para impedir o desmonte que está sendo feito. Mas nós temos que preparar para, no caso da derrota, o que fazer depois. Então, nós temos que pensar que tipo de política de conteúdo nacional nós podemos fazer para uma situação em que nós não temos indústria nacional, nós não temos mais uma operadora única, portanto, nós não temos escala suficiente na compra dos equipamentos críticos que viabilizem a expansão de uma indústria nacional nascente. O que fazer? É preciso, portanto, encontrar novos caminhos para pensar em qual política de conteúdo nacional nós vamos fazer. Qual o papel da Petrobras nesse processo? Se nós não tivermos mais uma Petrobras integrada, se tivermos uma Petrobras focada exclusivamente na produção dos campos de Búzios, como parece caminhar a Petrobras, já vendendo suas refinarias, já vendeu sua distribuição, o que fazer com essa nova Petrobras? Uma vez que nós estamos perdendo um elemento fundamental, que é o conhecimento da companhia. Estamos perdendo esse conhecimento da companhia, tanto pela aceleração dos programas de demissão voluntária, com a saída enorme de técnicos de alta qualidade na empresa, como reduzindo as atividades em áreas de teste, como, por exemplo, a produção em terra
no Nordeste brasileiro, que permite uma série de testes e uma série de experimentos que fazem avançar o conhecimento tecnológico. Nós estamos desmontando o CEPES, o Centro de Formação da Pesquisa da Petrobras. Nós estamos desmontando o centro de pesquisas todas das empresas fornecedoras que estavam na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o conhecimento está sendo perdido. E, na medida que esse conhecimento está sendo perdido, a recuperação desse conhecimento leva tempo. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Por outro lado, nós estamos mudando completamente a estratégia da companhia. A estratégia da companhia virou-se essencialmente por decisão do seu conselho de administração, que cada vez se torna mais potente, substituindo inclusive o papel da Assembleia Geral dos Acionistas, por mudanças internas da Petrobras. Essa situação da Petrobras faz com que ela escolha uma estratégia de curto prazo focada exclusivamente no pagamento de dividendos, no pagamento da dívida, na redução da alavancagem, portanto, com metas essencialmente financeiras de curto prazo. Uma empresa de petróleo que está focada em metas financeiras de curto prazo é uma empresa de petróleo suicida. Portanto, ela não vai ter longa vida. Por fim, nós temos que entender que nós estamos no meio de uma transição em que as empresas de petróleo, transição energética, em que as empresas de petróleo, particularmente as empresas europeias, mais do que as americanas e mais do que as chinesas, estão caminhando celeremente para ampliar a sua participação em fontes energéticas renováveis, saindo e reduzindo o papel das energias, as fontes de energia fósseis, como é o caso do petróleo. O petróleo vai continuar demandado, porém, até a OPEP já reconhece que, a partir do final dos anos 30, nós vamos ter um declínio da demanda. Não é que vai diminuir a oferta, a capacidade de produção, mas vai cair a demanda de petróleo no mundo. E, portanto, nós temos que nos adaptar para isso. E, portanto, isso exige um novo modelo para o petróleo e gás no Brasil, que não pode mais ser aquele sonho que nós tínhamos na década de 50, não pode mais ser aquele sonho que nós tínhamos nos primeiros 10 anos do século XXI. Agora nós temos que pensar num novo momento, porque o petróleo vai continuar importante e que, se nós não tivermos uma ação da sociedade para garantir a apropriação da renda, ela vai para a mão das grandes empresas internacionais, como acontece em muitos países do mundo. O desafio é muito grande e eu espero que os jovens sejam capazes de enfrentar isso mais do que os jovens há mais tempo como eu. Muito obrigado. Sérgio Gabrielli, nós já estamos caminhando aqui para o final. Eu vou passar aqui já para fazer as suas eventuais observações e também já as suas considerações finais. Primeiro a William Nozak, depois a Juliane. Mas eu queria, William, assim, a Juliane começou fazendo um resgate histórico, contextualizando a criação da Petrobras, que é símbolo, né, de um projeto de construção de uma nação soberana, que se sintetizou na expressão "o petróleo é nosso". Eu passo a vocês para suas considerações finais com a seguinte pergunta: é possível ainda dizer que o petróleo é nosso? Ótima pergunta, Márcio. Como disse o Gabrielli, as condições que nos foram impostas de desmonte severo da Petrobras e do conjunto do sistema energético brasileiro, num cenário de aprofundamento dessas forças liberais e conservadoras, cria uma série de obstáculos e uma série de problemas para que a gente possa ainda continuar dizendo que o petróleo é nosso. Mas, de qualquer maneira, né, a geologia, a engenharia, a tecnologia que nos levaram a desbravar novas fronteiras em direção ao offshore de águas ultraprofundas e que colocaram a Petrobras e o Brasil no centro da geopolítica e da dinâmica empresarial do setor, são instrumentos fundamentais para que a gente possa voltar a recuperar a nossa soberania energética, né? Então, a luta
recursos naturais estratégicos do solo e do subsolo brasileiro. É uma luta fundamental, e como disse o Gabriele, para que isso possa ser revertido, é necessário uma mudança na correlação de força, uma mudança no cenário político para que essa renda petroleira possa voltar a ser apropriada pelos interesses nacionais e públicos e não pelos interesses internacionais e privados. Né? A história do setor de energia no Brasil ela é uma história de uma intensa atuação do Estado, de mobilização da sociedade civil, de acúmulos e expertises dos nossos técnicos das mais diversas áreas, e isso continua sendo um ativo do povo brasileiro. Portanto, eu acho que esses elementos ainda podem ser reconvertidos e utilizados a favor de um projeto de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico que seja adequado para o Brasil, né? Sobretudo se a gente considera essa premissa que é fundamental e que foi apresentada pelo Gabriele, né, que é essa ideia de que a energia ela move as pessoas e as mercadorias. E quem controla a energia, portanto, controla o movimento. E quem controla o movimento influencia sobre o que muda e o que permanece. E quem controla as mudanças e as permanências controla o poder, em última instância. Portanto, essa discussão sobre a centralidade do setor energético e a relevância fundamental para a reconstrução da nossa soberania energética é um passo importante tanto para que a gente possa reconstruir as bases do presente, quanto para que a gente possa pensar nessas transições ecológicas, digitais e energéticas para o futuro. Então, eu tenho esperança de que, se por um lado, como disse o Gabriele, as condições do passado não necessariamente se repetem na história, por outro lado, a inteligência e as forças sociais que nos levaram à conquista da soberania energética ainda podem ser reconquistadas em favor de um projeto de desenvolvimento, de crescimento para o Brasil, e é exatamente nisso que a gente aposta ao apresentar esse conjunto de propostas e abrir esse diálogo com a sociedade e o conjunto das forças progressistas brasileiras em torno da reconstrução e da transformação do Brasil, e é esse o convite que a gente faz a todos que compõem o nosso campo e que se preocupam com o desenvolvimento do país. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de dialogar com vocês e certamente a gente segue em luta aí em favor da soberania e da segurança energética brasileira. E eu quero, para finalizar, chamar o mestre Gabriele e trazendo a ele aqui, Gabriele, uma pergunta do Emerson Cunha, dirigida a você, que ele pergunta: Gabriele, como foi participar do processo de impulsionamento da Petrobras como símbolo de soberania do país, vê-la hoje ser transformada e completamente esquartejada? Qual é o seu sentimento pessoal, Gabriele? Bom, é um sentimento de tristeza, mas é parte da vida. Eu queria destacar aqui a fala tanto de William como de Juliane, que são falas muito esperançosas, e especialmente lembrar o que Juliane lembra. Quer dizer, quando, em 2003, nós assumimos a Petrobras, nós redefinimos o modelo de desenvolvimento do petróleo brasileiro num momento que se caminhava para fazer muitas das ações que foram realizadas em 2016. É esse desafio que nós temos, ao meu ver. O desafio que nós temos é lutar contra o avanço dessa transformação destruidora e, ao mesmo tempo, apresentar, na hipótese de não conseguirmos impedir, o que fazer depois do desastre que eles fizeram. O povo brasileiro é criativo e, com certeza, nós vamos retomar a soberania nacional e retomar o papel do desenvolvimento nacional com inclusão e com melhoria das condições de vida de nosso povo. Tenho fé no futuro e espero que a gente
construa junto, como estamos fazendo agora com o lançamento desse plano de reconstrução e transformação do Brasil, que é um plano em aberto para discussões e para sugestões e para críticas. Venham participar conosco desse debate.